sou Péricles Montezuma e estamos aqui em mais um novo episódio do Nordeste Pode Mais. Hoje com o tema confinamento, né? Nos pediram esse tema mais voltado para compost, mas nós vamos tentar abordar o tema como um todo, dando essa ênfase ao compost. Então, todos bem-vindos, meu nome é Rodrigo Gregório, estamos aqui para esse novo episódio falar aqui do tema de confinamento. E eu sou o Cadu Alencar, não poderia deixar de falar também das empresas apoiadoras que nos ajudam a esse projeto existir, né? A Integral Mix, empresa de nutrição animal, tem toda a linha para ruminantes. A GMZ Milk Max, GMZ Ordenadeiras, junto com a sua distribuidora aqui, a Milk Max, tem toda a linha de equipamentos de ordenha para a sua fazenda. A MSD Saúde Animal, junto com a sua distribuidora aqui na região, que é a DecVet. MSD é uma empresa renomada a nível de mundo, né? Focada nessa parte de saúde animal. Também falar um pouco da Tijuca Alimentos, que é uma empresa que tem todo o portfólio na parte de alimentos, frango, queijo, ovos para a sua família, e Sabor e Vida, né? Que é um laticínio focado em saudabilidade. Inclusive o professor, o Dr. Pérez, tem uma novidade aqui, um fortificante para a gente, né? Um brinde, né? Para nós fazermos com um dos nossos produtos, o leite integral. Vamos começar aqui já alimentados, né? Para justamente chamar aqui o nosso convidado, né? Para discutir o tema de confinamento em rebanhos leiteiros, tá? É produtor rural. Um brinde aqui, né? Um brinde aí. E consultor de pecuária leiteira, a qual nós fazemos um brinde e trazemos aqui Marcelo Antenor, que peço que faça uso da palavra e se presente. Primeiramente, agradecer vocês aí, o pessoal do Pode Mais aí, Nordeste. É um prazer enorme, né, falar sobre um tema tão divulgado no Brasil, né? Então, para mim é um prazer. Sou Marcelo Antenor, né, médico veterinário, consultor em projetos, né? A gente trabalha já no Nordeste aí há mais de 15 anos, com projetos na pecuária leiteira, e dos últimos anos para cá, mais intensivo na parte de desenvolvimento de projetos de confinamento. Então, assim, o que eu vejo hoje, né? É interessante a gente pensar que a pecuária leiteira hoje no Brasil ela está sofrendo uma reestruturação. E essa reestruturação ela está de forma mais intensiva no Nordeste. Há 15 anos atrás, quando a gente começou a visitar os primeiros projetos aqui, eu achava assim, é o futuro, né, da pecuária leiteira, porque a gente tem luz, né, temos calor para produção de forragem, né, essas forragens a gente com um sistema de irrigação, com os projetos, né, de irrigação que tem desenvolvido aí no Nordeste cada vez mais, isso permite, né, cada vez mais a gente produzir forragem de alta qualidade. E também para os confinamentos, né? Porque assim, o confinamento em regiões mais secas, eles são mais fáceis da gente resfriar as vacas, né? As vacas resfriam mais fácil do que em regiões de clima quente e úmido, né? Então, basicamente, essa é a visão que há 15 anos atrás a gente estava entendendo, né? Que poderia ser o potencial, e hoje é o que é, né? Hoje você vê uma transformação do que a gente está vendo aí no Nordeste. Marcelo, como o tema foi requerido pelo justamente os seguidores, né, quem nos acompanha nas redes sociais aí, então o público que pediu esse tema, nós colocamos algumas opções e elegeram ele. Era importante saber como dar a introdução por tomar essa decisão, né? Em termo financeiro, e em termos de por que eu vou escolher seguir nessa propriedade para um confinamento, e nesse confinamento seguir para um freestyle ou seguir para um compost. Por que tomar essa decisão? Em que base eu vou poder... o produtor precisa dar esse start, que ele vai começar a pensar nisso e buscar uma consultoria nesse sentido.
Tá. O primeiro passo, né, é entender a vocação da propriedade, né? Tem propriedades que ela não tem a vocação para um confinamento, tanto na pecuária leiteira como na pecuária de corte. Então a propriedade ela tem aquela identidade dela e a gente tem que entender um pouco, né, sobre a identidade dela para que rumo tomar. Primeiro passo, né, já existe uma atividade leiteira na propriedade? Como está a saúde dessa propriedade? Né? Como está a saúde de gestão, né? A expertise em produção de forragem, que o primeiro passo para uma vaca fechada, no confinamento, ela tem que ter alimento de alta qualidade. Essa é a premissa principal, né? Porque você, a partir do momento que você investe em conforto para esses animais, eles terão que responder, né, na conversão alimentar, aumentar a produtividade, né, para justificar até o investimento. Segundo, essa conversão alimentar, ela depende muito da qualidade do volumoso, né? Se a gente analisar dentro do confinamento, o maior impacto, né, que a gente tem no custo, né, do confinamento é a alimentação. E dentro da alimentação, a que dita as regras, né, a que dita as regras do custo alimentar é a qualidade do volumoso. Então, acho que isso aí quem vai entender, quem vai partir para um confinamento, primeiro ele tem que entender assim, eu tenho capacidade de fazer comida boa para a vaca, eu sei, né, eu tenho essa expertise, eu consigo produzir esse volumoso, né? Como que é a minha produção de volumoso? Qual é o custo, né, da matéria seca por hectare desse volumoso? Né? Então isso vai me definir algumas premissas. Beleza, atendi essas premissas. A fazenda tem a vocação. Eu já tenho uma política leiteira na região com capacidade de escoamento de aumento de produção. Né? O meu cliente já paga por essa qualidade do leite. Né? Ele busca um leite de maior qualidade. Então, associado a essas premissas, a gente vai começar a definir o sistema de produção de confinamento. Então, a gente tem 2 sistemas. Basicamente 3, mas os principais que a gente tem hoje no Brasil é o freestyle, muito predominante no sul, nas regiões mais quentes e úmidas, né? E o composto ele vem crescendo cada vez mais, né? Ele vem sendo cada vez mais difundido na região sudeste e nordeste. Uma predominância maior nordeste e oeste. Se eu pudesse te fazer uma pergunta, Marcelo, Uhum. até para definir para o pessoal que nos assiste, o que é o composto? O que é esse sistema de composto? Como é que a gente poderia definir isso? Certo. O sistema de compostagem ele surgiu no Michigan, isso na década de 70, de forma mais intensiva, onde que as vacas ficaram confinadas dentro dos barracões por causa da neve, e lá tinha cama de palha. E essa cama de palha era uma compostagem, né? E a partir daí, alguns pesquisadores, principalmente da Universidade do Michigan, começaram a entender, né, que esse processo de cama, quando as vacas estavam ali fechadas, essa compostagem, né, entender esse custo de investimento, que o composto ele tem um custo menor de implantação do que um freestyle, né, e a operação ela é um pouco mais simplificada. Então ali começou a se difundir. Então, o que é o composto? É um confinamento de vacas em cima de camas em compostagem. Então, a premissa principal, você tem que ter uma cama que composta. Né? E essa cama que composta, ela é matéria orgânica. E a principal matéria orgânica utilizada no Brasil e praticamente no mundo é as raspas de madeira, né? A gente chama de maravalha. Então, o composto, ele é isso. Já um freestyle, né? O freestyle já são baias individualizadas com camas de madeira, né? De raspa de madeira ou cama de areia. Mas já requer um pouco mais de investimento. Entendi. Então, eu poderia definir que o compost é baseado numa cama. E o que seria essa cama? Como é que ela... Quais são as características dela? Para o pessoal entender que, pelo que você explicou aí, literalmente é o coração do sistema, né? Sim. Se você pudesse
definir uma coisa, né? O coração do sistema é a cama. Até o tipo de material acho que encaixa nessa... É isso. Que pode ser utilizado, né? Que muitas vezes a gente teve pessoas, né, produtores que vinham perguntar no começo, assim, qual o tipo de material eu posso usar? Eu posso usar casca de arroz, que era um produto comum lá na Morada Nova, né? Posso usar isso, aquilo. Então acho que é interessante ter uma informação desse aspecto. No sistema de compost, né, vamos falar composto, né, tirar essa palavra mecanizada, mas a cama é onde que a vaca vai passar grande parte do tempo dela. Então a vaca, se você analisar, uma vaca ela fica em torno de 18 horas deitada. Então é o período que ela tem ter uma cama confortável. Então, esse é o principal. Para ter uma cama confortável, você tem que ter uma cama que sofre o processo de compostagem. E o processo de compostagem basicamente é bactérias aeróbicas fazendo ali o processo de degradação da matéria orgânica e fixando a parte mineral dessa compostagem, formando o composto. Qual é a qualidade, qual o tipo de cama? É uma cama que a gente tem que buscar materiais hidroscópicos. Primeiro passo. Por que hidroscópico? Porque ele tem a capacidade de absorver aquela umidade, aquela urina, aquela umidade que está nas fezes, né? E não alterar o teor de matéria seca. Então ela está ali. E ela tem a capacidade de ter um carbono disponível para esse processo de compostagem. Então, a premissa principal é essa. E é muito comum, né, algumas regiões usar palha de arroz. A palha de arroz ela não é tão hidroscópica. E ela tem muita sílica. Então ela precisa você fazer a gente chama de fazer um blend, né? Esse blend sempre você usar aí em torno de 20% de palha de arroz e 80% de maravalha. No sul, a gente usa muito palha de café. Certo. A palha de café ela tem já um carbono mais disponível, mas tem muito açúcar. E esse açúcar faz com que a compostagem, né, o processo de liberação de calor é muito alto. Sim. E aí ela aquece rápido. E para ir, quando ela aquecer rápido, ela chega até a entrar em processo de combustão. Então a gente trabalha um pouquinho na mistura. Mas ela é mais hidroscópica do que uma palha de arroz. Dentro dos materiais, a gente usa muito, né, no Brasil hoje. Nós temos aí as florestas, né? Então o eucalipto é o principal hoje utilizado como fonte na região sudeste e nordeste. No sul a gente tem a disponibilidade de maravalha a partir do pinus, que ele é mais hidroscópico que o eucalipto, né? Mas basicamente grande parte dos confinamentos ele usa essa maravalha. E aí, Cadu, essa parte da cama a gente tem que estar muito atento, porque é muito comum a gente chegar nos confinamentos e ver aquele mundo de vaca em pé. E se olha a cama, ela tá seca, né? O que está acontecendo ali? Essa cama provavelmente ela está aquecida. As vacas não vão deitar. E por que elas não vão deitar? Porque algum processo durante a etapa ali, ela não está expelindo calor. E esse calor não está sendo trocado. Então, ou o teor de umidade ele está baixo, né? Cama seca também ele compromete, ou a cama está muito úmida. Então a vaca ela não deita. Essas duas extremidades não são boas. Não são boas. Cama muito seca, você tem um processo de... A vaca, a cama ela não perde calor, né? E também a cama muito úmida. Qual seria a faixa então, né? Acho que é uma boa pergunta para o pessoal. Sim, a gente sempre procura trabalhar em uma umidade de 30% até 38%. De umidade, tá? De umidade. É bem interessante, apesar de ser uma coisa básica, mas você colocou aí as camas com materiais orgânicos. Sim. Compostagem, então precisa ter material orgânico. Uhum. Infelizmente, a gente precisa citar, porque a gente está num processo evolutivo dos criadores, ficar bem claro, não adianta querer inventar a roda, querer botar areia. Areia é inorgânico. Tá. Então não vai compostar. Você vai armar uma bomba e tirar o pino e esperar a hora dela explodir. Ponto. Uma boa colocação, Pérez. Assim, se a gente olhar os confinamentos em Israel, lá não tem maravalha. Os confinamentos são de areia. Só que o metro quadrado por vaca lá é maior do que a gente usando aqui. Você vai ter metros quadrados de 20, 30 metros quadrados por vaca. E a umidade, né? E lá não tem umidade. Então aquela cama, aquela matéria inorgânica, na verdade é um losing house coberto com ventilação.
É o que em Israel trabalha muito, né? Você vê lá o projeto que o galpão ele abre o telhado. Ele tem uma insolação, seca um pouco a cama, depois fecha, usa ventilação. Então, em Israel as condições são diferentes, mas a gente tem que lembrar que o principal é 1 metro quadrado por animal. Entendeu? Então, no Nordeste, isso não seria possível, né? Assim, pelo menos de uma maneira geral, né? Sim, eu acho que é um investimento alto, né, para nós trabalhar hoje. Empresas especializadas nesse modelo de construção, né? Poderia dar certo onde que tem, sei lá, uma precipitação baixa, né? Poderia dar certo, mas eu não acredito que a gente ainda está nesse ponto de tecnológico no Brasil de construção. E quando você vai para um confinamento, um compost, eu tenho clientes aí que tem 1 ano, 2 anos, que não trocou a cama, ele está só trabalhando de forma bem profissional. E mostra que está evoluindo, né? Ele faz aquela reposição como tem que ser feita, todo aquele processo. Então, cuidar da cama, você está cuidando da vaca. E a vaca, ela pega uma carona, quando a gente fala em compost, ela pega carona no manejo da cama, né? A vaca, ela é simplesmente um visitante ali. Então, você tem as ventilação para tentar secar mais rápido essa cama, né? E aí, em cima disso, a gente dimensiona essas camas de acordo com a necessidade animal. E qual seria? Acho que o pessoal, você falar da metragem do sistema lá de fora, né? Teria que ser de 20 a 30. Qual seria a metragem para o sistema de compost de fato funcionar, rodar bem? Tá. 20 a 30, assim, vamos falar nos losing house, tá? Não é compost. No sistema de composto, né, nos Estados Unidos, você tem aí de 9 até 12 metros quadrados por vaca. No Brasil, nos projetos, a gente trabalha aí, em média, nos projetos de 10 a 12. Mas, algumas estratégicas de construção, a gente tem algumas estratégias que você pode aumentar um pouquinho essa densidade no período seco, não comprometendo o espaço de coxo, né? E aí no período mais úmido você diminui essa pressão na cama, entendeu? Então você trabalha nessa janela aí de 9 a 12 metros. Acho que é uma pergunta importante até para o pessoal ter ciência, né? Que quer se enveredar ou se já se envereda, né? No compost. Se essas características de umidade, metragem não forem respeitadas, o que acontece com o projeto de compost? Quais são as possíveis até consequências, né, do não cumprimento dessas métricas? Tá. O principal impacto, você vai ter queda de produção. As vacas não vão produzir o potencial que ela tem. Elas não vão ter aquela conversão alimentar. Segundo, reprodução. A reprodução começa a parar. Eu vou te dar um número, né? Eu tinha um cliente que estava trabalhando com espaço de cama de 7 e a taxa de concepção dele saiu de 25% para 18%, 20%. Mexeu no espaço de cama, melhorou o espaço de cama, a reprodução voltou a subir. Isso são dados de fazendas, entendeu? E quando você vai para a literatura é muito clássica. Então ela mostra claramente isso aí. Você impactou no metro quadrado da vaca, você começa a perder funções fisiológicas. Consumo de matéria seca, qualidade da cama, a cama começa a ficar mais úmida, como você adensa mais, né? E consumo, espaço de coxo. Uma coisa assim que eu acredito que talvez seja interessante falar, e a gente visualizou muitos produtores que pegam a coisa pela metade às vezes, né? Eu quero fazer o sistema X, mas eu não quero fazer todo daquele jeito, eu quero, né, adaptar. Para baratear. Eu quero mudar, né? Então, assim, a gente está falando de um sistema confinado, né, que tem... Eu acredito como grande característica, assim, eu poder ter o controle, ter expectativa mais próxima daquilo que eu planejei, né? Porque tem mais... É mais até estudado, né? Então esse papel, né, Marcelo, eu acho que é interessante falar sobre a importância de você cumprir a técnica, né? Fazer a coisa como deve ser feito, né? É claro, existe uma certa flexibilidade em tudo, mas eu acredito que é importante pontuar isso, porque muitas vezes a pessoa quer botar lá bagana de carnaúba.
Que comum. é comum vir coisas Já desse. fizeram, Não, já fizeram isso. já foi feito, já. Construção, materiais, tipo de telha. Eu acho que isso é interessante também pontuar, né? Para que a gente reforce, né? Esse aspecto. Não, professor, assim, muito boa colocação. Vou dar um exemplo, né? Eu vou fazer uma analogia de áreas, né? Eu trabalhei em muitas fazendas, né? Em manejo de pasto. Aí o produtor quer botar uma taxa, né, 20 UA por hectare, mas não faz aquela adubação de correção de pH no solo. Entendeu? Então, assim, ele quer uma coisa, é um resultado, né? mas não faz o básico. Então, assim, se a gente vai para um confinamento, o primeiro passo é respeitar as premissas, né, construtivas, né? Espaço de coxo, altura do galpão, inclinação, que é um erro básico, posicionamento, leste-oeste. Né? Certo. Tem projetos, olha para você o erro, tem projetos que alocam o galpão no leste-oeste magnético. E a gente sabe que o leste-oeste magnético é diferente do leste-oeste geográfico. Então eu visitei uma fazenda, não, o topógrafo alocou o galpão aqui, nós construímos no leste-oeste. Mas como leste-oeste? Aí você vai ver, foi o magnético. Então assim, você tem essa... Por quê? O leste-oeste magnético geográfico, ele vai acompanhar a distância do Equador. Então assim, o leste-oeste lá do sul é diferente aqui do Ceará. Né? Então a gente tem que ter essa premissa principal. Já visitei projetos que os ventiladores foram colocados ao contrário da corrente natural de vento. Entendeu? Então, assim. Né? Então nós estamos gastando energia nos ventiladores concorrendo com o vento natural. Então, a cama estava lá úmida, os animais em pé, não estava tendo a resposta que precisavam, simplesmente por um posicionamento errado de ventilador. Então a gente tem que. Se existem informações, e essas informações já estão todas dominadas, não tem ninguém que fique inventar a moda, né? É muito comum a gente fazer o ajuste técnico, que é a gambiarra. É a gambiarra. É o nome bonito para gambiarra, né? É muito comum a gente querer fazer um ajuste técnico e esse ajuste técnico não permitir a resposta que a gente espera no investimento. Então, vamos falar isso aí. Eu plantei um capim. Né? Eu plantei um capim, aí eu vou fazer um ajuste. Vou dar um exemplo, eu sempre vou fazer essa analogia. Vou fazer um ajuste técnico aqui. Eu vou plantar um capim, vou fazer correção de solo. Só que em vez de usar um PRNT de calcário de 85, por ser mais barato, eu vou usar um 65. E eu espero que na primeira safra eu já colho a mudança de acidez. Mas você viu o pH do solo? Não mudou. Não mudou por quê? Porque você não usou o que tem que ser claro. Então é mais ou menos assim. Não seguir a orientação, o básico da orientação recomendada. Acho que uma coisa que vai ter gente que nunca nem mexeu com compost, certo? Com composto. Qual seria um resumo do dia a dia das vacas no composto? Como é que seria o organograma, como é que seria o dia a dia dela? Até para o pessoal entender que, acho que uma mensagem bem clara que você está deixando, Marcelo, é bem clara. O composto já tem números, já tem dados, não tem mais o que inventar, mas ele tem um script, um roteiro. Se você não seguir, aí o resultado que já está bem mapeado não vai acontecer. Como é que seria essa rotina? Eu acho assim... Vou voltar novamente no início da nossa conversa, né? Você tem que ter uma expertise. Composto, confinamento, não é a solução para aumentar leite de vaca. Tá? Ele é simplesmente uma ferramenta, quando bem adotada, ele vai colher os frutos. Então a gente tem que ficar bem claro isso. Como tem que ser feita a rotina das vacas, né, no confinamento? A rotina ela segue a premissa principal que é a ordenha. Né? Quais são os seus horários de ordenha? Vou fazer uma pergunta aqui, né? Qual que é o horário ideal para fazer uma ordenha, a primeira ordenha do dia numa vaca? Isso é para refletir, tá? Isso aqui é um tema extremamente polêmico. E assim, eu deparei já há bastante tempo sobre isso. Qual é o primeiro horário para a gente ordenhar uma vaca?
Não tem estudo sobre isso. Eu nunca vi. Nunca li uma Não. literatura. E se a gente analisar a robótica hoje, né, no sistema de ordenha robótica, a vaca ordenha de acordo com a vontade dela. Né? Então ela vai esvaziando a glândula mamária. Então isso é uma rotina. Então eu posso mudar dentro do confinamento, eu posso fazer minha primeira ordenha às 7 horas da manhã. Eu posso fazer 6 horas, eu posso fazer 4, eu posso fazer 5, eu posso fazer 1 hora da manhã. Então a ordenha que vai ditar a rotina do sistema de confinamento. Então os animais saíram, a gente sempre procura fazer o manejo de cama, né, a aeração da cama, na hora que as vacas estão fora do galpão, que é no período da ordenha. Então as vacas saem para a ordenha, a gente faz o manejo de cama, certo? Pela manhã, depois a outro manejo de cama à tarde. Então essa é a rotina. Dentro da rotina é importantíssimo, eu acho que poucas fazendas que eu conheço fazem de forma mais efetiva, é o monitoramento dessa cama. Esse monitoramento da cama a gente tem que entender que aquilo ali é vivo, né? Então ele sofre variações no decorrer do período. Então aquela cama você tem que monitorar pelo menos de forma semanal a umidade, né, em diversos pontos dentro do barracão, para você ter um mapa de umidade dentro do barracão, que existe uma variação grande. Próximo dos corredores, as camas são mais úmidas, no centro, e nas laterais as camas são mais secas. Isso tem uma explicação fisiológica e de origem dos animais. Então você monitora para você adotar algum manejo específico dentro da cama ali. Então a cama, você tem que tratar ela de acordo com a necessidade dela. Então você tem que ter um mapa, é como fazer um mapa de fertilidade do solo. Né? Você faz um mapa, você sabe que aquela área você precisa corrigir melhor, outras áreas você tem que fazer outro tipo de correção. Vou dar um exemplo básico aqui. Visitei recentemente um projeto, a cama está super bem manejada, mas na hora que você faz uma análise mais crítica, você tem uma área que você precisa jogar água para melhorar a umidade. E tem outra área que a cama já está mais úmida, então você não vai molhar. Então, e isso faz para quê? Você tem que ter esse mapa. E aí você faz essa avaliação semanal, temperatura e umidade. Então, assim, acho que é importante para o pessoal que está nos assistindo entender que tem essas rotinas, Medições. até que pode-se dizer que são obrigatórias, né? Não pode-se dizer que são alternativas, não, porque ao meu ver, que é da conversa que a gente está tendo aqui, como você tem que ordenhar a vaca, no composto você também tem que ter essas rotinas de aeração e de monitoramento, porque você tem que entender. Uhum. Certo? Se eu for fazer uma comparação, eu acho que não estou exagerando, é a mesma coisa que você querer tirar leite e não ordenhar uma vaca. É isso aí. É um ambiente controlado. Ou você ordenhar uma vaca, vamos botar assim, analogia, eu pegar seu gancho, e vou levar uma vaca para uma ordenha mecânica, circuito fechado, com extrator automático, medição e tal, aquela coisa toda, e não fazer um pré-dip, e não fazer um teste caneca, eu não fazer um pós-dip. Entendeu? Então é isso aí. Então confinamento é simplesmente uma ferramenta que você tem que ter as premissas, né? Fazer um plantio de lavoura sem fazer análise de solo. E contando, tem um aspecto aí, né? Que os animais que vão sair de um sistema, teoricamente, a pasto, semi-confinado, para um confinamento, tem que ter uma genética capaz de responder àquela oferta de bem-estar e de alimento de melhor qualidade. É isso aí. Agora, eu acho que é importantíssimo a gente entender que você tem que ter genética para expressar as condições que você está dando. Vou dar um exemplo básico. Lá vai eu novamente, então professor aqui. Você quer uma taxa de lotação de 20 UA por hectare numa braquiária umidícola. E uma produtividade por hectare de leite, né, de 10, 12 mil litros de leite por hectare ano com braquiária umidícola. Você está entendendo? Então, acho que é o negócio. Né? Se você tem as condições controladas, comida de qualidade, então você tem que ter uma genética que tenha a capacidade de realizar conversão alimentar. Quilo de matéria seca, o quilo de litro de leite. Naquele outro sistema, ela estava adequada, porque teoricamente você desenhou o rebanho
para aquele sistema. Certo. Aí, não, peraí, agora vamos confinar. Então, você tem que saber que vai ter um tempo até haver uma adequação dos animais. Ah, mas os animais vão responder. Sim, X% vai responder bem no confinamento. 10, 20, 30, 40, 50. Mas metade, uma boa parte dos animais não vai responder. Sim. Então você tem que saber que você pode botar o projeto abaixo, porque tem que ter. Aí entra a pergunta que já seria a próxima, é a questão do retorno financeiro. Então isso vai impactar diretamente no retorno financeiro. Totalmente. Porque você está computando que vai ter 30 litros de média por vaca, atendendo as melhorias das condições de saúde das vacas também, e melhorar a reprodução, melhorar a qualidade de leite, você vai ter que botar isso na conta que vai sair vamos dizer que de 15 litros no pasto, para dobrar a produção, não é assim. Então, o retorno financeiro pode estar comprometido na conta que você fez, especialmente se foi dinheiro tomado de empréstimo, né, bancário, para poder pagar com X anos, porque vai ter que contemplar aquilo e não vai ser atendido o número que estava se projetando. Só um ponto antes desse aí, que eu acho que talvez assim, faz o link, falando dessa questão da conversão, né? Não é conversão, talvez a mudança, né? De um determinado modelo para outro, né? Vamos dizer assim, muitas vezes a fazenda aqui no Nordeste, ela está fazendo essa mudança de maneira mais intensa. Intensa em que sentido? Ele está querendo sair de um para ir para o outro já, 100% da propriedade, né? Coisa que a gente viu em outras regiões que o processo foi um pouco mais gradual, foi mais lento. Tipo, lento como? A pessoa pegou um lote que tinha esse potencial e fez um galpão para aquele primeiro lote. E ficou lá o outro no pasto. Depois foi melhorando tal. Ou trocou o rebanho. Ou foi trocando o rebanho. E foi devagar, fazendo essa... Devagar que eu falo, né? Assim, minimamente um percentual da propriedade. Aí esse cuidado, né? Eu acho que é interessante falar do cuidado assim. Não, aqui, se você está querendo sair de um e no outro dia tá com outro modelo, né? Especialmente um desses que é controlado, mas a gente tá falando, é modelo intensivo em tudo, no sentido assim, de trato, né? De conhecimento, né? Que sempre foi falado, né? Eu acho que talvez, Marcelo, essa experiência eu falo experiência da região que você trabalha, né? Assim, faz essa mudança, é recomendado dizer, não, vamos mais gradual, como é que seria essa transição? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar que é mais fácil, não, porque já é confinado, eu controlo tudo, é fácil de fazer também, né? E o que é que você acha, assim, dessa questão dessa mudança? A gente tem visto situações de produtor querer mudar do dia para a noite, chamado, né? Sair de um, vender tudo, comprar o outro, né? É o famoso... do dia pra noite mesmo. Que ligou o botão. Ligou o botão. Toque mágico, né? Passe mágico. Então, assim, o que eu visualizei muito, né? Nas regiões nossas lá, né? Essa mudança para o confinamento. Teve projetos, né, que foram elaborados, a gente chamava na época de sistema misto. Certo. O que era o sistema misto? Uma parte dos animais no início da lactação confinada, depois as vacas iam para a pasto. Certo. Com toda a tecnologia. O que a gente observava? As vacas que estavam no confinamento, ela ia para o sistema pasto, assim, era uma queda brusca. Né? Era uma queda brusca, assim, que impactava demais a fazenda. Então, ela tinha lá uma tecnologia, adubação, pastejo irrigado, sinódo de alta qualidade e tal, mas as vacas não respondiam. Então, esse sistema misto, na minha visão, ele não se aplica. Né? Essa migração para o confinamento, normalmente, como é que a gente trabalha? A gente leva as vacas para o confinamento, as vacas em lactação, né? E vai ter uma parte dessas vacas que vão responder, que são as vacas do início da lactação, os 2 primeiros terços, e o terço final ela não vai responder. Né? Aí você tem que usar algumas ferramentas de manejo para que você compense esse investimento em conforto para que ela pague a diária dela. O que é recomendado, né? Eu vou falar assim, que é comum hoje. Você entra com confinamento nas vacas em lactação, depois você dá prioridade para o pré-parto,
Certo. Ou, né, você dá essa prioridade, porque assim, onde que começa tudo é no pré-parto. Você dá esse conforto para essas vacas no pré-parto e depois você vai ampliando os seus investimentos, né, de acordo com a capacidade de investimento, de acordo com o financiamento e com o retorno, né? E depois parte uma recria, tal, e por último as vacas secas, né? Mas essa migração parcial, ela tem um preço caro, né? As vacas, elas não se comportam, né, dentro dos sistemas. Mesmo que elas já estejam lá no pasto, né, adaptada, e você traz ela para o confinamento, depois você volta ela novamente para o pasto, ela cai a produção. Só uma coisa, quando eu falei da questão da migração, no sentido assim, ó, do rebanho que eu tô lá, o produtor tem, 50% dessas vacas, elas respondem pela genética, né? E tem, as outras 50 foram postas, ou a gente tem a suposição de que não responderiam, não tem aquele mesmo potencial. Não é que ela passou uma parte e uma parte no pasto. Quer dizer, não, essa daqui foi e fez um galpão. E aquela que não tinha potencial continua lá no pasto, no sistema a pasto. Aí, enquanto não melhorou a genética para dizer, não, a filha dela, por exemplo, agora responde. Aí vai para um outro galpão. É nesse sentido, desculpa, sabe? Desculpa, não professor. seria o misto, né? o misto, Seria não. lotes diferentes. É mais nesse sentido, essa migração no sentido de eu sair daquele animal que tem um perfil de pasto, por exemplo, e foi devagarzinho eu mudando o perfil para lá. Não, né? eu acho que... Desculpa, então eu entendi errado. Mas é isso mesmo. Vacas com potenciais genéticos de responder a esse conforto, a esse manejo, a gente dá prioridade para elas. E as vacas que não têm esse potencial, né, aí mantém ainda um sistema mais extensivo ou intensivo a pasto, né, e vai fazendo essa migração. Vai fazendo essa migração. Tá, é muito comum, né, que algumas fazendas a gente trabalha essa migração de forma acompanhando a evolução genética, né? Porque às vezes é muito caro hoje você trocar rebanho. Certo. Se a gente analisar hoje, eu tenho um rebanho com esse perfil genético, eu vou vender ele e vou comprar outro grupo de animais com outro perfil genético. É caro para mudar essa mudança. No Brasil. Então, isso a gente não tem essa oferta em volume e oferta em qualidade. Então, essa migração ela acaba sendo de forma gradual. Entendi. Bom. E tem alguns aspectos de dificuldade no manejo, né? Você tem os dois sistemas na fazenda, além de a equipe ter que trabalhar com os dois sistemas, porque vai ter a expertise dos dois sistemas, que vai ser a mesma equipe, tem o aspecto da dificuldade, por exemplo, de ordenha. O confinado você vai buscar ter uma ordenha a mais, tem a terceira ordenha, e o outro você vai ter que ficar na segunda. Então, assim, fazer essa arrumação para uma trabalhar com 2 ordenhas e a outra com 3 é complexo. E que é outra coisa complicada, que hora que a gente tem que ordenhar essas vacas do pasto? A gente tem que tentar ordenhá-las mais cedo possível, né? Onde que não caiu naquele período de pico de consumo de matéria seca, para que ela possa voltar, pastejar naquele pico, né? Ali no amanhecer do dia, e depois elas vai. E aí que vai ter que ser feito? Você tem que mudar os horários de ordenha. Você vai ter que ordenhar as vacas do confinamento pós-pasto. Então você vai alongar seu período de ordenha. Então isso é caótico. É caótico. Na realidade, no frigir dos ovos, como você fala, não bate. Não bate. Então tem que ter cuidado nesse aspecto aí, justamente nessa estratégia que está se comentando, que tem esse fator no fim da linha, ixi, eu vou trabalhar com 3 ordenhas, como é que casa? Um é 12, 12, outro é 8, 8, 8. Não fecha. Então, se for resumir o que a gente acabou de falar aqui, é dizer assim, né? Ó, eu estou planejando ir para um compost. Então, esse gado, vamos dizer que eu consiga 1 ano, 6 meses, né? Eu não posso estar pensando hoje que eu vou botar o galpão vai estar pronto daqui a 6 meses. Eu tenho que ter pensado lá atrás nesse gado já, né? Exatamente. É um planejamento. Então é isso que se a gente for resumir o que a gente acabou de falar aqui, é isso, né? Eu quero ir para o composto. Eu não posso estar planejando no dia de iniciar o galpão, que pode ser uma construção de 6 meses, 1 ano, mas vamos dizer 6 meses. Eu tenho que estar pensando bem antes, né? Possivelmente essa recria já direcionada totalmente para isso, né? Na realidade, né? Então,
talvez a mudança é de que quando eu pensei em pôr um confinamento, na realidade não é só construir o galpão, né? Na realidade é um sistema, tem que procurar entender como é que é o sistema, né? O que compõe, como é que vai manejar todo o sistema, né? É só chegar e construir o galpão e botar as vagas debaixo do galpão, né? O galpão, o confinamento não vai definir o aumento da produção Certo. de leite. Ele é uma ferramenta. Foi o que você colocou no início da sua fala. É isso aí. Bem oportuno. E assim, toma muito cuidado, porque não existe assim essa receita de bolo, mas existem as premissas técnicas básicas, né? Genética, como a gente acabou de falar agora, né? Qualidade da alimentação. A gente visita alguns projetos que às vezes fecha as vacas, mas a alimentação não é adequada. Então a resposta desses animais, elas não são o que a gente esperava. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tem um caminho, uma cartilha para ser seguida, um roteiro, né? Você falou mais cedo. Se a gente não seguir esse roteiro básico, a gente não consegue. Então, primeiro, se os animais têm potencial genético, ótimo, beleza. O animal que está a pasto, ele pode responder ao confinamento? Pode. Desde que a genética já venha sendo trabalhada ao longo dos anos. Você tem algum projeto que as vacas, quando fechou, elas responderam em produção de leite? Sim. Você tem alguns projetos aí que a resposta é mais precoce do que a gente imaginava. Eu tenho projetos de payback de 3, 4 anos. Projeto que a gente projeta aí em torno de 8, 9 anos. Então esse payback vai depender muito, né, que a gente falou, desse planejamento lá atrás. Entendi. Acho que é uma pergunta que vai ser importante nessa discussão, Marcelo e os demais, né? O pessoal vai querer saber isso. Em termos de financeiro, a gente já comentou algumas coisas aqui, mas o que você tem visto por aí, lembrando a quem está nos escutando, que não é obrigatório ser esse valor exato, né? Sim. Por favor, né? Mas o que você tem visto, que você acompanha muitos projetos aqui no Nordeste, mas o que você tem visto de financeiro? Em termos de custo de implantação e depois o que acontece com o projeto rodando de forma adequada. O que você tem visto, Marcelo? Tá. Com relação de investimento, isso vai depender muito, né, de cada projeto, com a capacidade de negociação dos fornecedores. Tem projetos que estão mais próximos das regiões fornecedoras de materiais, telha, tubo, cimento, concreto, tudo isso. Então vai ter um custo diferente. Então esses projetos, quando mais assim, nós estamos aí custo aí de 10, 11 mil por vaca, né? E tem projetos que está girando em torno de 12, 13 mil por vaca, né? Isso lembrando que a gente está contemplando estrutura, a parte de equipamentos, né, interno, né? Terraplanagem, todas essas coisas. Então varia muito. Então te dá um leque. Tem projetos de 8 a 15 mil por vaca. Isso vai depender muito dos fornecedores. Resposta. Tem projetos que nós tivemos um incremento aí nos primeiros 120 dias de 7 a 8 litros de leite. Teve incrementos até, mas na média em torno de 6 litros. 6 a 8 litros. Em quanto tempo? Isso em torno aí de 120 dias a 180. 6 litros. 6 litros de média. É muita coisa. E então, assim, quando você vai para a escala, o que é o confinamento? O confinamento é simplesmente aumentar a escala, né? Você começa a botar mais vacas no seu sistema, você começa a ter mais eficiência de colheita da forragem produzida. Então, essa eficiência de colheita você traz, você passa a fazer uma colheita mecanizada do que uma colheita animal, né? Então, essa eficiência de colheita é transformada em leite ou carne. Então, isso varia muito. E o payback, né? Aí você tem os ganhos diretos, produção de leite. Aí você começa a ter outros ganhos diretos, com qualidade do leite.
né? Você sai aí de uma célula somática, os índices mostram claramente um ganho em qualidade de leite. Tem trabalhos lá da Universidade do Michigan, com a professora Cassandra Andrews, que tem incremento de proteína, de gordura, né? Então, você tem outros ganhos que acabam impactando diretamente já na qualidade do leite. E outros ganhos indiretos, que tem trabalhos que mostram, que é a parte reprodutiva. Você tem aí aumento nas taxas de prenhas. Então, isso tudo eu posso resumir também que gera uma redução de descartes, né? Assim, Sim, involuntários, sim, né? Sim. Os voluntários eu acho que ainda vai continuar, se for resumir isso aí, né? Vou dar um caso, tem uma fazenda que eu acompanho há bastante tempo. Ela era pasto. Então ela tinha lá uma dificuldade de reposição, por causa da reprodução. E a partir do momento como ela fechou os animais, ela hoje já tem um excedente de animais para venda. Que ela produz mais do que a taxa de descarte. E ela usa hoje uma pressão de seleção gigante. Ela trabalha com 30% de descarte. Voluntário. Ela tira 30% das suas vacas. E aí ela tem um ganho genético rápido. Ela tem um ganho fantástico na qualidade de leite. Você começa a tirar os problemas da fazenda, começa a diminuir a incidência de patologias. 3 anos ele trocou o rebanho, né? E essa velocidade, a gente vê aí, a cada 6 meses a gente tem aí solta uma prova nova de touro. Por que solta uma nova prova de touro? Porque tem ganho genético. Sim. O ganho genético na raça é de 6 meses. Então ela está dando essa pressão e acompanhando. Então esse ganho genético, esse ganho que a gente tem dentro do confinamento, que permite fazer isso, está tudo relacionado com a reprodução. E que está acontecendo mais ainda, né? Tem algumas fazendas hoje que, com o advento das tecnologias, né, as biotecnologias que a gente tem de reprodução, parte desses 25% piores geneticamente do sistema já está indo fazendo um cruzamento terminal, com corte. Tá. E aí esses animais caem dentro do sistema por um sistema de confinamento, então acaba pegando os subprodutos da fazenda, da alimentação, as limpezas de coxo, as limpezas de silo e outras coisas mais, vai para esses animais de corte. E aí mais uma fonte de renda dentro da fazenda. Quer dizer, você diminui desperdícios e você transforma o seu desperdício em proteína. Entendi. Tem mais algum ponto? Só uma coisa assim que eu achei interessante, Célia, falar, porque assim, quando a gente se deparou com algumas situações, lá na região principalmente, as pessoas perguntando e às vezes a gente conversando, e eu acho que às vezes não fica bem claro, especialmente porque, principalmente eu vi do pasto, né? Então às vezes falar de um confinamento, o que é que tá falando do confinamento, né? Mas como você tocou num ponto aqui que eu achei bastante interessante, né? Porque a gente acredita também, falar sobre essa questão aí da produção de volumoso, né? Precisa ter um volumoso de qualidade. E é uma coisa que a gente tem falado para algumas pessoas que perguntam. A necessidade de você ter esse estudo no sentido, tem água para produzir esse volumoso? De quantidade e qualidade? Você tem equipamento para produzir esse volumoso? Né? Então, acho que isso é interessante pontuar, porque, assim, às vezes também a pessoa pensa que qualquer local vou conseguir fazer um galpão e confinar. Vai. Se você é o dono, você pode fazer, lá pode decidir, né? Mas vai ter o desempenho, que é aí que você falou, não, precisa ter um volumoso de qualidade, né? E o que é que precisa ter de volumoso de qualidade na nossa região, né? Precisa ter água, né? E em quantidade e qualidade. Eu acho que tem que ficar assim também claro, porque claro, no pasto a gente vê mais fácil isso, porque eu estou irrigando o capim, eu já estou vendo a necessidade da água, né? E no caso do confinamento também precisa da água. Sim. Então esse é um ponto assim que eu acho que precisaria assim, não, na você já falou 2 vezes, mas um enfoque, né? Deixar mais clara essa ideia. Eu tenho que ter água para fazer esse sistema, né? Assim, para irrigar, para ter uma silagem de milho de qualidade, tenho que ter cuidado da escolha do material, no processamento, da silagem. Acho que isso é um ponto que eu acho que merece destacar, porque muitas vezes a gente vê a pessoa querer fazer coisa onde não pode, ou não tem condição, né? Boa colocação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente, né, que ele, no confinamento, ele tem lá umas 300 vacas, próximo de 400 vacas, confinada, e o nível de inclusão de silagem de milho é baixa. Mas, por outro lado, ele é eficiente em produção de palma. Certo. Ele está dentro de uma situação que ele consegue ter alguns subprodutos
que compensa a deficiência desse volumoso, que é a silagem de milho, né? Então, assim, volto lá atrás, né? Qual que é a minha capacidade de produção de alimentos? Qual alimento que eu consigo produzir? E é com qualidade? Porque, assim, para produzir palma tem que ter água também, né? Senão Sim, vai virar o deserto. Não é zero, né? Então, mas aí, assim, aí você tem que ter aquele diagnóstico, né? E você fazer lá no seu plano de negócio, lá no início, né? Quanto vai me custar esse quilo de alimento? Tá. Né? Então, é basicamente isso aí. Eu já digo uma coisa, já botou outro ponto aqui que eu achei interessante, né? Porque ele tava falando de água para irrigar, pensando em silagem de milho. Para ter o confinamento tem que ter silagem de milho, né? Não tem que ter silagem de milho, né? Não. Eu posso ter várias outras possibilidades, né? Só Sim. pode falar em alimento de qualidade. Alimento de qualidade. Eu até diria que, assim, né, como toda área, né, vá pensar em fazer um sistema desse, procura uma pessoa que trabalha com aquele sistema. Sim. Que conhece daquilo e que não tem a receita de bolo, né? Não existe. Eu tava falando aqui pensando em silagem de milho e você vem e me bota uma palma. E, só reiterando, o animal do sistema anterior, que tinha um requerimento menor, é outro padrão genético, estava encaixado com aquele ali. O outro lá, você tem que ver que as expertises que estão necessitando para tocar aquele empreendimento é do nível mais alto que o espaço para erro é menor. O espaço para erro aqui é maior. A vaca aguenta mais. A vaca de uma produção maior, ela aguenta bem menos. Eu vou lançar aqui um ponto para a gente levantar uma discussão aqui. Eu estou numa região que a água é limitada. Água é limitada. Qual o sistema que eu vou adotar? Rapaz, eu posso dizer uma coisa aqui, doutor, que eu não sei se o Marcelo vai concordar comigo. Mas, cara, eu acho que você tem que dar. Aí sim você tem que dar uma olhada em produzir mais leite com menos vaca, porque se você já é desafiado por conta de volumoso. Então eu vou ter muita vaca para alimentar. Então, ao meu ver, se eu posso tirar 1.000 litros com 30 vacas, é bem melhor do que tirar 60 vacas mesmo 1.000 litros. É isso aí. A visão que eu vejo no dia a dia. Eu acho que isso aí é a base de tudo, né? Se você pegar uma planta, aí você pega uma árvore lá, ela tem um X metro quadrado de raiz, né? E se essa vaca começar, essa planta começar a soltar galhos, vários galhos, né? Ela vai conseguir nutrir não tão eficiente como esses ramos, né? Então, assim, é isso aí. Se você está num sistema onde que a água é limitada, a sua capacidade de produção de alimentos, então você tem que buscar um pouco mais de produtividade com esses animais. É isso aí. Então, eu vejo muito o confinamento, né, numa área onde você tem limitação de água. Israel, qual que é a maior produtividade por vaca no mundo? Quem tira mais leite por vaca no mundo? Israelense. Sim. Por quê? Não tem água. Tudo é difícil, comida vem de fora. Então eles usam muito feno, né? Muitos subprodutos que chegam lá no país deles lá para produzir os alimentos. Então isso só que eles partiram para o confinamento, porque é a ferramenta que eles encontraram ideal para o modelo de produção. Mais eficiente. Então, se a gente pegar hoje, vou voltar lá, 15 anos atrás, quando eu vi a palma pela primeira vez, eu falei assim, isso aqui é uma tragédia. Porque assim, não tem, é só água. Mas depois eu fui entender, né? Eu fui pegar os dados aqui do centro de estudo aqui, acho que é do Pernambuco. É Pernambuco, é quem mais tem trabalho lá. Peguei os dados do México. Sim. E aí você comecei a analisar aquilo ali. Palma, para mim, eu não considero ela como volumoso. Eu considero ela como concentrado. Porque quando você analisa as frações degradáveis da palma, é quase... Ela não tem lignina, né? Ela tem pectina, ela tem carboidrato. Sim. E ela tem uma água dentro dela que é é uma água, vou falar assim... É uma qualidade. Biológica, água biológica, assim... água, fala que é biológica, é complicado, porque elas estão dentro de células. Então, O valor biológico dela que é alto. o valor dessa água é altíssimo, né? Então, se você pegar uma vaca alimentada com palma, o volume de água ingerida é menor. E qual é a melhor maneira de você, num lugar que você tem limitação de água? Qual que é a planta que retém água? São os cactos. São as espécies mais adaptadas.
você consegue trabalhar essa palma de forma mais efetiva na alimentação, aí vamos partir. E por que o confinamento é interessante nesse negócio? Você pega um alimento que é caro, né? Palma não é barato, se para analisar o custo do quilo da matéria seca dela é cara em relação a outros alimentos. Porém, é o que eu consigo produzir. Não adianta eu querer esse large de milho se eu não posso produzir. Então a palma ela entra igual uma luva, né? Aí você pega lá, qualquer outra forragem que você podia estar explorando, que uma coisa que quando eu vim pro Nordeste, eu ficava não entender. A gente sabe que no Nordeste, o que é certo para nós? A seca. Sim. A seca ela é certeira. Eu sei que vai ter seca alguma determinada época do ano, ou algum ano vai ter seca. Então eu tenho que criar esse conceito de guardar. A gente... Aqui esse conceito de guardar na fartura, ela não é tão difundida nos produtores. Então eu tenho que ter esse conceito. Se tem comida sobrando, eu tenho que guardar. Um dia vai faltar. Então você pega aí é muito comum aqui, áreas grandes de búfalo áridos. É um grande feno, qualidade fibrosa. Então você pega búfalo árido, feno, mais palma, né, mais um pouquinho de silagem de milho quando você conseguir produzir, ou sorgo que você conseguir produzir, e os subprodutos, você faz uma boa dieta para as vacas. Então acho que a gente tem que analisar cada caso como um caso, né, e adotar o que tem que ser feito, as técnicas. Certo. Senhores, acho que é isso, né? Agradecer aqui o Marcelo. Marcelo, qual é a sua rede social? Arroba, né, Marcele, tudo minúsculo, _ Antenor, né, o Instagram nosso. Marcelo com 2 L's. 2 L-I, _ Antenor. Certo. Nós vamos marcar ele, gente, assim, acompanhe o trabalho do Marcelo, né? Marcelo, acho que não pode dizer nem que ele é mineiro mais, né? Caso com a nordestina, né? Na verdade, assim, quando eu volto lá pra Minas, o sotaque já mudou. Já tá dizendo, quando eu volto lá pra Minas. Quando eu volto, e agora, com certeza, assim, eu tenho um amor grande pelo Nordeste. Eu acho que isso aqui, pra mim, assim, eu nunca imaginei um dia estar aqui. Eu acho que isso é o caso do destino, mas tem uma razão para isso. A gente sabe que alguém tem essa razão, né? E o Nordeste assim, me cativou muito pelas pessoas, né? Pelos grandes amigos que eu tenho aqui. Né? São pessoas que assim, moram no meu coração, né? Igual meus amigos de lá também, que são eternos. Mas o Nordeste ela é diferente. Ele é diferente porque assim, ele tem um grande potencial. E esse potencial... eu vou falar uma coisa. A partir do momento que o pessoal do Nordeste entender o potencial que eles têm na mão, ninguém segura. Porque o Nordeste não é aquela mídia que é transmitida lá para baixo. O Sudeste, não existe aquela mídia. Aquela mídia ela é errada. O que existe aqui no Nordeste são grandes potenciais. Potenciais esse que assim é difícil mensurar. Todos os sentidos, cara. Todos os sentidos. Se a gente analisar desde lá da época da história, né? Então, assim, grandes potenciais, e esses potenciais só dependem das pessoas aqui. Um pouco de reflexão, olhar para o que está mostrando, né? Que a natureza nos mostra, que nos dá de presente, e aproveitar. As oportunidades aqui são gigantes. Então, a gente acaba aqui, agradecer o Marcelo, né? Gente, por favor, não deixe de nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, sem dança, né? Tem o nosso grupo no WhatsApp. Tem o YouTube. E o Spotify. E a gente agradece mais uma vez a audiência de vocês.